Isso. Ok, pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aulinha de dilatação térmica, né? Na aula passada, eu disse a vocês que sempre quando você aquece um corpo, você vai fazer com que essas partículas que compõem o corpo fiquem mais agitadas, e a consequência disso é que a distância média entre duas partículas vizinhas, por elas estarem mais agitadas, é que a distância média entre elas aumenta. Se a distância média entre cada par de partículas vizinhas vai aumentar, então as dimensões do corpo como um todo vão aumentar. Isso vai ser a nossa chamada dilatação térmica. Óbvio, se você esfriar, ocorre o oposto. Né? Se você esfriar, as partículas vão ficar mais lentas, elas vão vibrar mais devagar, e a distância média entre elas vai diminuir. Se a distância média entre cada par de partículas diminui, então as dimensões do corpo como um todo diminuem. No geral, é assim que se comportam os corpos, certo? Você esquenta, ele dilata, você esfria, ele se contrai. Há poucas exceções, há algumas exceções, como o caso clássico, né? Isso daí você tem que ter em mente, esse exemplo, que é o exemplo da água num intervalo muito específico de temperatura. Que intervalo de temperatura é esse em que a água tem um comportamento anômalo? Ou seja, você esquenta e, em vez de ela dilatar, ela se contrai. É de quanto a quanto? 0 a 4. 0 a 4 graus Celsius, né? Nesse intervalo, se você esquenta de 0 a 4, em vez de ela dilatar, ela se contrai. E se você esfria de 4 a 0, em vez dela se contrair, que acontece com a maioria das substâncias, quando você esfria, ela se contrai, a água, quando você esfria de 4 a 0, ela expande. Tá? Só esse intervalozinho aí, a água vai ter esse comportamento diferente do habitual, certo? Da grande maioria das substâncias. E aí a gente conheceu os tipos de dilatação. Né? Nós vimos que há basicamente 3 tipos. A dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. A dilatação linear vai se dar quando você tem um corpo com apenas uma dimensão relevante. Tá? Por exemplo, você tem uma barra, né? O comprimento dela é muito maior do que a largura e a espessura. Então, para esses casos, a gente vai trabalhar com a dilatação do comprimento da barra, que vai ser a chamada dilatação linear. Já se você tiver uma chapa, né? Você tem um corpo que é tipo uma chapa metálica, por exemplo, então ele vai ter um determinado comprimento, e tem uma determinada largura. A espessura é desprezível. Então, a gente vai trabalhar com a dilatação em 2 dimensões. A gente vai trabalhar com a dilatação da área desse corpo, que vai ser uma dilatação superficial. E se você tiver um corpo que tem as 3 dimensões relevantes, né, comprimento, largura e altura, como o caso de um cubo, como esse da figura aqui, ó, comprimento, largura e altura, aí você vai trabalhar com a dilatação do seu volume, né, a dilatação volumétrica. Beleza? E aí a gente aprendeu a calcular essas dilatações, a gente viu que essas equações de dilatação são equações empíricas. O que é que significa uma equação ser empírica? É que é uma equação deduzida a partir da experiência, né? A gente viu que experimentalmente a dilatação é proporcional ao comprimento inicial e é proporcional à variação de temperatura. Então, a dilatação é proporcional ao comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Aí, para transformar essa proporcionalidade numa igualdade, o que a gente fez? A gente introduziu uma constante, que foi o alfa, o coeficiente de dilatação, né? Aí eu chamei a atenção a vocês, tem que tomar cuidado, né? Porque esse coeficiente é diferente, dependendo se a dilatação é linear, superficial ou volumétrica, né? Na linear vai ser o alfa, na superficial o beta e na volumétrica o gama.
E é importante sempre lembrar a relação existente entre esses coeficientes. O beta vai ser 2 alfa e o gama vai ser 3 alfa. Pronto, então, resumindo, foi isso que a gente viu na aula passada. E aí, a aula de hoje, a gente inicia com a seguinte pergunta. O que acontece com a parte vazia de um corpo quando, por exemplo, ele é aquecido? Suponha que você tenha uma chapa, digamos, de alumínio, e no centro dessa chapa há um buraco, como ilustrado aqui na figura. Quando você esquenta essa chapa, o que é que deve acontecer com o tamanho desse buraco? Será que o buraco aumenta? Será que ele diminui? Ou será que o buraco fica do mesmo tamanho? Quando você esquenta um corpo que tem um buraco, uma parte interna, o que acontece com as dimensões desse orifício? Alguém tem uma ideia? Aumenta, diminui ou fica do mesmo tamanho? Acredito que aumenta, professor. Mas alguém tem uma ideia aí? Diminui? Jean acha que diminui. Quem foi que disse que acha que aumenta? Eu. Jackson, é isso? Isso. Ok. Então, olha, pessoal, é o seguinte. A gente sabe que qualquer corpo é formado por partículas, não é isso? Então, vamos observar aqui, ó, a extremidade desse buraco, o comprimento desse buraco, né? Bem aqui na extremidade, ó, deve ser formado por partículas. A gente vai ter partículas aqui, ó, uma partícula. Não sei por que esse negócio fica abrindo, não estou pedindo para você abrir isso. Pronto. Então, vai ter uma partícula aqui. Ah, Maria, por que está abrindo? Espera aí, calma aí. Calma aí. Então, vai ter uma partícula aqui, vai ter uma partícula aqui, vai ter uma partícula aqui. Bom, vai ter diversas partículas na extremidade aqui, ó, do orifício. Não é isso? Pois bem, como a gente já discutiu hoje, quando você esquenta o corpo, você faz com que essas partículas elas vibrem mais intensamente e a distância média entre elas acaba o quê? Aumentando. Não é isso? Então, a situação que vai ter que acontecer com esse buraco é tal que a distância média entre duas partículas vizinhas, como essas duas aqui, ó, elas têm que aumentar. É isso que acontece ao longo da dilatação. E para que a distância média entre elas aumente, só tem uma solução para esse buraco. É que o comprimento dele aumente. Tá? Então, a parte vazia, ela vai aumentar de maneira que a distância média entre duas partículas vizinhas vai acabar aumentando, que é o que tem que acontecer ao longo da dilatação. Então, para ficar mais fácil de lembrar isso aí, a sugestão que eu dou é o seguinte: tem essa frase em mente. Sempre a parte vazia dos corpos sofre dilatação como se fosse construída pelo mesmo material do corpo. Como assim? É o que está representado aqui. Se você tem uma chapa de alumínio com um buraco, esse buraco ele vai dilatar como se fosse um disco de alumínio. Quando você tem um disco de alumínio e esquenta, o que acontece é isso, ele sai desse tamanho para esse. Tá? Se você tem um cubo, digamos oco, ele só tem as hastes aqui, digamos hastes de ferro, mas dentro está vazio. Se você esquentar isso aqui, tá? A parte vazia vai dilatar como se fosse maciça de ferro. Se essas hastes são de ferro, a parte vazia dilata como se todo o cubo fosse de ferro. Se essa chapa, por exemplo, é de cobre, essa parte vazia vai dilatar aqui como se fosse construída de cobre, tá? E por aí vai. Então, sempre a parte vazia dos corpos, se você esquentar, ela vai aumentar.
Se você esfriar, ela vai sofrer uma contração térmica da mesma maneira que se ela fosse maciça. Tá claro isso, pessoal? Vocês vão ver lá na lista de exercícios que eu deixei lá no Google Sala de Aula, tem diversas questões sobre isso, porque é muito comum de aparecer, certo? Então, vamos fazer alguma questão envolvendo isso aí? Por exemplo, a 4.22. Vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem em alguma coisa aí. Tenta fazer aí. Questão de São Paulo, Unimep. Vocês marcaram o que? Sara marcou letra B de bola. Bruna, letra B de bola. Isso aí. Gesiane também. Ok, vamos fazer. Uma esfera metálica oca encontra-se a 20 graus Celsius. Quando ela é aquecida a 100 graus Celsius, verifica-se que, letra A, que sua densidade aumentou. Aí, só lembrando, pessoal, a densidade a gente calcula dessa forma aqui. É a massa do corpo dividido pelo seu volume, certo? Então, a gente sabe que quando um corpo é aquecido, o seu volume aumenta. A massa do corpo não é alterada por variações de temperatura. Quando você esquenta ou esfria um corpo, a sua massa continua a mesma. Então, se a massa continua a mesma e o volume aumenta, ele está aqui no denominador, o que, é que vai acontecer com a densidade? A relação entre a densidade e o volume vai ser inverso, né? O volume está no denominador aqui. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Então, a letra A é falsa, que diz que a densidade aumentou. Na verdade, como o volume aumenta, a densidade diminui. Então, a resposta é a letra B, como vocês marcaram, né? A esfera como um todo, o volume aumenta, assim como o volume da parte oca, né? Dentro da esfera é vazio, mas essa parte vazia, ela vai dilatar como se fosse esse objeto metálico que compõe a esfera. Tranquilo? A letra C é falsa, porque a massa é a mesma. E se a massa é a mesma, né, o campo gravitacional também não mudou, então o peso é o mesmo. Então, vamos para a próxima, dar uma olhada aí na 4.23. É uma questão da Universidade de Minas Gerais. Essa questão aí tem um estilo muito comum de aparecer nas provas, tá, pessoal? No Enem e tal. Então, dá uma olhada aí. É uma questão clássica. Faça aí.
E aí, pessoal? Já marcaram alguma coisa aí? Para a malha, letra D. Jackson, acho que é a letra A. Jean, Maria Vanessa, letra A. Sara, letra B. Resumindo, vocês estão divididos entre a letra A e a letra D, né? Vamos ver se é isso mesmo. Só o Tiago acha que é a letra C. Vamos ver. Então, João, chefe de uma oficina mecânica, precisa encaixar um eixo de aço em um anel de latão, como mostrado na figura. Está aqui o eixo de aço, ó, ele quer encaixar aqui no orifício do anel de latão. A temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior que o do orifício. Se o diâmetro do eixo é maior que o do orifício, significa que a gente vai tentar encaixar o eixo, ele não vai entrar. Não é isso? O eixo é maior do que o orifício. Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior que do aço. Então, ele disse que o coeficiente de dilatação do latão é maior do que do aço. Vou colocar aqui para a gente não esquecer. Certo? Do latão é o anel e o aço é o eixo. Então, o alfa, o coeficiente de dilatação do anel, é maior do que do eixo. O que significa isso? Significa que o anel ele dilata com muito mais facilidade do que o aço. Se a gente esquentar os dois, quem vai dilatar mais? O anel. Se a gente esfriar os dois, quem vai contrair mais? O anel. Certo? Então, diante disso, são sugeridos a João alguns procedimentos descritos nas alternativas abaixo para encaixar o eixo no anel. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento que não, tá? Então, cuidado. O que ele quer é um procedimento que não permite o encaixe. Então, é procurar uma alternativa que não permita o encaixe. Então, vamos ver. Letra A. Resfriar apenas o eixo. Se eu esfriar apenas o eixo, aí o eixo vai fazer isso. Ele vai sofrer uma contração térmica, certo? Ele tem um certo diâmetro, a gente esfria, ele faz isso. Né? Ele se contrai. Então, isso vai permitir o encaixe no anel. Isso vai facilitar o encaixe no anel. Só que o que ele quer é um procedimento que não permita o encaixe. Então, a letra A é falsa. Beleza? Letra B. Aquecer apenas o anel. Se eu aquecer o anel, essa parte vazia aqui, pessoal, ela vai fazer isso. Ela vai aumentar a área, né? Ela está aqui, ó. Aí você esquenta, ela aumenta a área. Beleza? Então, isso vai facilitar o encaixe. Mas não é isso que eu quero. Eu quero dificultar. Então, essa daqui também é falsa. Letra C. Resfriar o eixo e o anel. Resfriar os dois. Aí os dois vão sofrer uma contração térmica. Os dois vão diminuir suas dimensões. Certo? Só que o anel, ele tem um coeficiente de dilatação maior do que o eixo. Então, isso significa que quando você esfria os dois, quem é que diminui mais suas dimensões? O anel. Aquele que tem um alfa maior, ele tanto dilata com mais facilidade, como se contrai termicamente também com mais facilidade. Então, o anel, ele vai diminuir mais a sua área, né? Isso significa que o orifício, ele vai se fechar mais, ele vai diminuir mais a área do que o eixo. Então, isso vai facilitar ou dificultar o encaixe? Facilitar ou dificultar? Vai dificultar. Se o buraco vai diminuir e vai diminuir mais do que o eixo diminuiu, então isso vai dificultar o encaixe, que é o que ele quer, o procedimento que não permite o encaixe. Letra C. Se você aquecer os dois, o que está dizendo a letra D, aquecer o eixo e o anel, aí os dois vão dilatar, tanto o eixo como o anel. Só que como o alfa do anel é maior,
né, o anel vai dilatar mais, o buraco vai crescer mais do que o eixo. Então, vai facilitar o encaixe do eixo no anel. Tá? Então, a letra D é falsa. A resposta, Tiago foi o único que acertou aí, é a letra C. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? É fundamental que vocês entendam perfeitamente a resolução desse estilo de questão, porque é como queijo na prova. Tá? Isso aqui caiu uma questão de dilatação, é muito comum aparecer questões sobre isso. Então, vou para frente, tá? Vamos lá. Então, agora, eu vou mostrar para vocês algumas aplicações da dilatação no cotidiano, tá? Que o Enem adora, né? Que o Enem adora questões contextualizadas, questões que você possa usar o seu conhecimento científico na prática, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, eu vou mostrar aqui para vocês 10 exemplos de situações em que a dilatação é usada no cotidiano, e são situações, pessoal, muitas vezes até as figuras aqui eu estou tirando de alguma prova. Essa figura aqui, por exemplo, é de uma questão que caiu eu não lembro se foi no Enem ou se foi no vestibular da vida, tá? Mas foi uma questão de prova. Então é importante a gente entender cada um desses exemplos. Vamos ver o primeiro. A primeira situação é questões envolvendo a retirada de tampas metálicas. Ele vai dizer lá na questão assim: Dona Terezinha tem um pote de palmito. Dona Terezinha não consegue abrir o pote de palmito. Qual a sugestão que você dá à Dona Terezinha para que ela consiga abrir o pote? Aí ele vai dizer lá, esquentar a tampa, esfriar a tampa, não sei o quê, vai inventar um monte de coisa. E aí o que é que você tem que estar atento? Você tem que perceber se a situação é essa do número 1 ou do número 2. Qual a diferença entre essas duas situações? Na situação número 1, a tampa metálica no nosso pote de vidro aqui, ela fecha o pote por fora, tá? A tampa é rosqueada por fora do vidro. Já na situação 2, a tampa é rosqueada por dentro do vidro. Isso faz toda a diferença na sugestão que você vai dar. Por exemplo, na situação 1, você poderia dizer simplesmente em aquecer a tampa metálica. Se a tampa metálica é aquecida, ela vai sofrer uma dilatação e aí vai produzir uma folga com o vidro, que o vidro está por dentro, a tampa está por fora. A tampa dilata, isso produz uma folga, a Dona Terezinha vai lá e abre com facilidade. Já no segundo caso, como a tampa está por dentro, ela está rosqueada por dentro do vidro. Se você dilatar, como na situação 1, a tampa vai dilatar contra o vidro, vai acabar quebrando o pote, vai quebrar o vidro, vai trincar o vidro. Então, aqui, vai arrochar mais ainda, vai ficar mais difícil dela abrir, né? Antes de quebrar, né? Então, na situação 2, você vai ter que esfriar a tampa. Você vai ter que esfriar a tampa metálica e aí ela vai sofrer uma contração térmica, o vidro está por fora, a tampa está por dentro, a tampa se contrai e isso produz uma folga. E aí você vai conseguir abrir com facilidade. Outra possibilidade seria você simplesmente jogar esse recipiente da situação 1 todinho, joga todo, com tampa e vidro e tudo, dentro de uma bacia com água quente. Aí você diz, professor, o vidro vai dilatar. Vai. Mas a tampa vai dilatar muito mais do que o vidro. O vidro tem um coeficiente de dilatação muito menor do que qualquer metal, né? Do que a maioria dos metais, né? Então, isso vai fazer com que os dois dilatem, mas como a tampa dilata muito mais, isso vai produzir uma folga do mesmo jeito. Então, você tem duas possibilidades aqui na situação 1. Ou você esquenta só a tampa, ou você esquenta o conjunto. Na situação 2, ou você esfria só a tampa, ou você esfria o conjunto. Porque, da mesma forma, se você esfriar o conjunto, o vidro vai contrair, mas a tampa metálica contrai muito mais
do que o vidro, e isso produz a folga necessária para que Dona Terezinha possa retirar a tampa com facilidade. E aí eu pergunto, está claro para vocês, pessoal? Deu para entender aí? Deu, professor. Show. Então vamos, por exemplo. Isso. Então vamos, por exemplo, 2. Isso aqui também é uma figura de uma questão, tá? Que é a questão de folgar parafuso. Você tem, olha só essa figura do meio aqui. Você tem um eixo e aqui, ó, um parafuso, certo? Você tem um parafuso aí, uma rosca, né? Uma arruela. E aí, o que acontece? Ele quer folgar essa arruela aí, quer tirar do eixo. Aí chega o cara, olha a lapa do braço do cara. Acaba bem fortão, tentando tirar, e diz, não consigo tirar a porca. Ele não consegue tirar a porca. Aí chega um cara bem magrinho, e eu consigo. Ele esquenta a porca. O que vai acontecer com a parte vazia da porca? A parte central. Quando você esquenta a porca, a parte vazia dilata. E aí isso produz a folga com eixo. E aí ele consegue tirar com facilidade. Certo? Só atenção, quando for fazer isso, para usar, como ele está usando aqui na figura, luvas, né? Porque ao segurar objetos metálicos, esse calor que vai ser transmitido aqui vai ser transmitido para as suas mãos com bastante facilidade. Exemplo 3. Exemplo 3, vocês devem observar no meio da rua que os cabos dos postes, eles não são rentes. Eles não ficam assim, retinhos. Eles fazem isso, uma curva, tá? Que inclusive é chamada de catenária. Enfim, é uma curva mostrando que há uma folga entre um poste e o outro desse cabo. Ele não fica lá esticado, né? Por que tem que ser assim? Porque quando ocorrer dias frios, se a temperatura ambiente cair bastante, esses cabos metálicos vão sofrer uma contração térmica. Eles vão diminuir de comprimento. Então, se eles estiverem esticados, eles vão acabar puxando os postes. E aí isso pode romper o cabo, isso pode danificar a estrutura do poste, né? Isso pode causar um acidente. Então, uma aplicação da dilatação também, o fato desses cabos ficarem com a barriga aí, eles ficarem frouxos, né? Eles ficarem folgados. Exemplo 4. Esse exemplo é clássico, exemplo, talvez o exemplo mais derrubado que existe de aplicação de dilatação, que é o caso dessa separação que existe entre as placas de cerâmica, do piso, das paredes, né? Coloca cerâmica na parede e tal. É importante que existam esses espaços aqui entre uma placa e outra, porque quando o ambiente sofre um aquecimento, né, chega o verão e as temperaturas ambientes aumentam bastante, né, cada placa dessa sofre uma dilatação. Então, é importante que existam espaços entre elas para acomodar o aumento de cada uma dessas placas. Se essas placas forem colocadas juntas, coladas, sem esses espaços, quando ocorrer um aquecimento do ambiente, essas placas vão dilatar, não vão ter para onde ir e vão acabar pressionando uma contra as outras. E aí isso pode acabar trincando, quebrando as placas de cerâmica. Beleza? Então é outra aplicação no cotidiano. Você olhar para o piso da sua casa, ou para qualquer azulejo qualquer, e nunca entendia por que é que tinha esse buraco aí entre as placas. Ele serve para isso, a questão da acomodação da dilatação. Essa é a palavra mágica, acomodação, certo? Exemplo 5. Nos trilhos dos trens, pessoal, entre um segmento de trilho e outro, sempre vai existir também espaços, como eu destaquei aqui. Tem uns espaçozinhos que são extremamente necessários pelo mesmo motivo da cerâmica que eu acabei de explicar. Né? Quando a temperatura ambiente se eleva, né, esses trilhos eles sofrem dilatações e aí eles acabam indo um contra o outro. Então é importante que existam esses espaços
para acomodar essa dilatação que vai existir em cada um deles. Se não existir esses espaços, ou se esse espaço não for suficientemente grande para aquela dilatação que ele sofreu, pode acontecer desses trilhos sofrerem uma danificação, né? Eles se entortarem aí ao longo do caminho. Então, é algo fundamental. É o mesmo que acontece também nas pontes. Nas pontes, a gente vai ter, na junção entre duas placas de concreto, espaços que vão estar disponíveis para que essas placas possam dilatar, né? E, mais uma vez, acomodar a dilatação das placas para evitar rachaduras na estrutura da ponte, né? Se você colocar as placas coladas, isso pode danificar a estrutura. Exemplo 6. Na construção civil, quando o engenheiro vai fazer o projeto de uma casa, né, ou de um edifício, é importante que ele escolham o material que vai formar o concreto e o aço, né, o aço que vai ficar lá dentro do concreto, com coeficientes de dilatação parecidos, né? Tanto o aço como o concreto que vai ser usado na estrutura, eles têm que ter um coeficiente de dilatação semelhante. Por quê? Porque se um tiver um coeficiente de dilatação muito maior do que o outro, no aquecimento, aquele primeiro material vai dilatar muito mais do que o segundo. E aí isso vai causar fissuras, rachaduras na estrutura da construção. Então, para evitar isso, o conjunto ele tem que dilatar de maneira uniforme, né? Ele tem que dilatar da mesma maneira, cada parte do conjunto. Então, ele tem que pensar nisso na hora da construção, senão vai dar problema. Exemplo 7. No caso do dentista, né? Você está lá com aquele dente, fim de carreira, e o seu dentista vai tentar salvar seu dente. Ele vai colocar lá aquele material de obturação no seu dente, e é importante que esse material ele tenha um coeficiente de dilatação pelo menos parecido com o do dente. Porque se o material de obturação tiver um coeficiente, por exemplo, maior do que do dente, quando você come alguma coisa muito quente, você toma uma sopa pelando alguma coisa quente, esse material vai dilatar muito mais do que o dente. E aí ele vai pressionar as paredes do dente e isso pode quebrar seu dente. Tá? Então, é importante que o conjunto, o dente e a obturação, eles dilatem de maneira parecida. Exemplo 8. Exemplo 8 é o caso da chaminé, né? Que não é o caso aqui no Brasil, a gente usar casas com chaminé, isso aqui é usado em locais frios, né? Você vai ter uma lareira e vai ter aqui a chaminézinha para poder expelir a fumaça da chaminé. É importante que a estrutura da chaminé ela seja independente a da casa. Como assim? A chaminé ela não está presa à sua casa, ela não é ligada à sua casa. Por quê? Porque a chaminé ela vai estar sujeita a grandes amplitudes térmicas. Como assim? Ela esquenta muito ao longo do uso e esfria muito depois. Tá? Então, isso significa que a chaminé ela dilata, se contrai. Dilata, se contrai. Sua casa lá. Se a chaminé estiver presa à sua casa, quando ela for dilatar, o que vai acontecer? A chaminé vai danificar a estrutura da sua casa. Vai produzir trincas, rachaduras nas paredes da sua casa. Então, tem que haver uma independência entre a chaminé e a casa. Beleza? Tem que ser estruturas independentes. Exemplo 9. No exemplo 9, esse último aqui, ó, é a questão de ligar peças por pressão. Como assim fixar peças por pressão? Imagine 2 tubos, certo? Você tem 2 tubos aqui. Esses 2 tubos têm diâmetros iguais. Se eles têm diâmetros iguais, significa que você tentar encaixar um no outro, eles não vão entrar, eles não se encaixam, porque eles têm o mesmo tamanho, certo? O meu objetivo é encaixar essas peças por pressão. Então, o que a gente faz? A gente pega uma dessas peças e esquenta.
Quando a gente esquenta um desses tubos, a parte vazia aumenta. E aí, com esse tubo ainda aquecido e com a parte vazia dilatada, a gente acopla no outro tubo. E aí, quando esse tubo que eu esquentei esfria, a parte vazia vai diminuir e acaba prendendo o primeiro tubo por pressão, certo? Então a gente esquenta, ele dilata, a gente encaixa, quando ele vai esfriando, ele vai arrochando o outro tubo. Isso é um tipo de ligação entre peças que é muito seguro, é muito confiável, é uma ligação bem forte. Inclusive, algumas peças de avião, elas são fixadas dessa maneira, elas são fixadas por pressão, como acabei de explicar, né, exatamente para poder fazer com que as peças fiquem presas de forma bem confiável. Inclusive, é usando essa ideia, também já apareceu questões sobre isso, que antigamente, né, carroceiros usavam esse tipo de ideia para proteger as rodas de sua carroça. Então, imagine aí aquelas carroças de 1800 e alguma coisa, né? 1700 e alguma coisa, que usava aquelas rodas de madeira. E era um problema, porque à medida que a carroça andava por aquelas ruas altamente esburacadas, né, cheia de pedras e pedregulhos, a roda de madeira não suporta essa superfície. Então, o que é que o carroceiro fazia? Ele colocava um anel metálico em volta da roda de madeira. E como é que ele fazia para prender o anel metálico nessa roda? Ele usava essa ideia que eu acabei de explicar. Ele pegava um anel que fosse ligeiramente menor que a roda de madeira, então esse anel metálico não conseguia entrar na roda de madeira, certo? Com a mesma temperatura, o anel era menor, então ele não encaixava. Aí ele pegava o anel e esquentava. Quando ele esquentava o anel dilatava. E aí, quando ele ficava maior do que a roda de madeira, ele encaixava na roda. E aí, quando o anel ia esfriando, ele, prendia a roda de madeira por pressão. E aí ele poderia rodar com a sua carrocinha aí pelas estradas esburacadas. O último exemplo, exemplo 10, de aplicação da dilatação no cotidiano, né? É algo que a gente já discutiu lá em termometria, mas que eu vou falar de novo aqui em dilatação, é a nossa querida lâmina bimetálica, né? E como eu disse, por ser chamada de bimetálica, significa que ela é formada por dois metais. No geral, essas lâminas, pessoal, elas são formadas por dois metais com coeficientes de dilatação bem diferentes. Vai ser um material que tem um coeficiente de dilatação alto e um material que tem um coeficiente de dilatação baixo. No meu exemplo aqui, a gente tem o latão, que é essa placa vermelha, e o representado pela placa amarela, o INVAR. O latão é uma liga metálica que dilata com muita facilidade. Você esquenta e ele dilata. Já o INVAR, como o nome já diz, INVAR vem de invariável. Tá? É uma liga metálica que dilata com muita dificuldade. É uma dificuldade tremenda de dilatar. Então, quando você esquenta os dois, o latão ele vai dilatar muito mais do que o INVAR. Se as placas elas pudessem deslizar uma sobre a outra, o latão que está em cima, na parte de cima, faria isso. Ó. E ir embora, ia deixar o latão para trás. Só que na lâmina bimetálica, as placas são justapostas, elas são coladas. Então, não permite esse deslizamento. A consequência disso é que essa lâmina vai acabar sofrendo uma curvatura. Essa curvatura ela vai se dar sempre de maneira que a lâmina maior ela fique por fora da curva, sempre, tá? Quando é sempre, é ótimo, é sempre. Então, você esquenta, o que tiver maior comprimento vai ficar por fora da curva. No caso, é o latão que vai dilatar mais, então a curvatura tem que ser para baixo para que o latão fique por fora. Tá claro isso? Se a gente esfriasse, pessoal,
Aí, do mesmo jeito que o latão dilata mais, quando eu esfrio, ele se contrai mais. Então, quem vai ter um comprimento final maior agora vai ser a placa de baixo, que é o INVAR. Então, a curvatura seria para cima, para que o INVAR ficasse por fora da curva. Tá claro isso? Porque o INVAR, nesse caso, seria maior. Beleza? Então, esquentou a lâmina, ela se encurva para baixo, esfriou, ela se encurva aí para cima, nesse exemplo que eu estou colocando aí. Tá? No geral, vai ser sempre assim, a lâmina metálica, quando você esquenta, ela se encurva para um lado, você esfria, ela se encurva para o outro. E aí, essa lâmina, ela vai ter muitas aplicações. Tá? A gente já viu uma aplicação dela, por exemplo, lá no capítulo termometria, que é a possibilidade de fazer o que com ela? A gente pode construir um termômetro. Mas há mais possibilidades. Eu poderia, por exemplo, usar essa lâmina bimetálica em aparelhos eletrônicos, como no caso, por exemplo, de um ferro elétrico. Dentro de um ferro elétrico, a gente vai ter uma situação como essa daqui, ó. Está aqui uma lâmina bimetálica e aqui o contato elétrico. E aqui são os fiozinhos que você ligou lá na tomada, o fase e o neutro, tá? Por onde vai entrar a corrente elétrica e por onde vai sair. Então, o que vai acontecer? Você já deve ter observado que você liga o ferro elétrico na tomada e quando atinge aquele nível de temperatura que você escolheu lá, sei lá, 1, 2, 3, o nível que tem lá no mostrador, embora o ferro continue ligado na tomada, ele para de aquecer. Por que acontece isso? Se ele já está ligado na tomada, por que ele parou de aquecer? Por causa do seguinte: a corrente elétrica vai entrar aqui, ó, por um fio, vai passar pela lâmina bimetálica, e à medida que a corrente passa aqui, essa lâmina esquenta. Tá? Isso é um efeito visto lá em eletricidade, chamado de efeito Joule. Qualquer condutor percorrido por uma corrente elétrica, ele sofre um aquecimento. Isso é chamado de efeito Joule, tá, pessoal? Então, a corrente elétrica vai fluir aqui na lâmina, isso vai produzir o aquecimento, o nosso efeito Joule, e a lâmina vai sofrer uma curvatura. Nesse caso aqui, a lâmina 1 tem um coeficiente de dilatação maior do que a lâmina 2. Então, ela sofre uma curvatura para cá, porque como a lâmina 1 vai crescer mais, ela tem que ficar por fora da curva. Então, a curvatura aqui é para esse lado, certo? Quando ela sofre essa curvatura, perceba que aconteceu uma coisa aqui, ó. Houve a quebra do contato elétrico. Aqui tinha o contato, ó. A corrente entra por aqui, sobe na lâmina e sai por aqui. Aqui não tem mais isso, ocorreu a abertura do circuito elétrico. E aí, para quem já estudou eletricidade ou para quem ainda vai estudar, saiba que quando o circuito está aberto, não há mais corrente elétrica, que foi o que a gente discutiu. Por exemplo, eu expliquei para vocês o funcionamento da lâmpada incandescente, né? Na lâmpada incandescente, você tem aquele filamentozinho que fica incandescente, passando na corrente elétrica, ele esquenta, se torna incandescente, até o ponto que o filamento ele se desgasta tanto que ele se rompe. Aí o circuito fica aberto, não tem mais corrente elétrica, a lâmpada para de funcionar. Aqui é o parecido. A lâmina vai sofrer uma curvatura, vai perder o contato elétrico, e pelo circuito ficar aberto, não vai haver mais corrente elétrica. E aí o ferro para de esquentar. Então é por isso que mesmo o ferro ligado na tomada, chega um ponto que ele atinge uma determinada temperatura que ele não esquenta mais, porque a lâmina metálica ela vai funcionar como um termostato. Que é um termostato? É um dispositivo que regula a temperatura. Ele vai deixar esquentar, esquentar, esquentar. Quando chega aquele nível que você escolheu, ela, puf, perde contato aqui e não permite mais que o ferro esquente. Tá? É o caso parecido com, por exemplo, sua geladeira. Tem algumas geladeiras que funcionam com a lâmina bimetálica também. Que é o seguinte, você vai de madrugada na cozinha beber água, e aí quando você entra, a sua geladeira faz tom, ela ligou, do nada, e você toma até um susto, né? Aí você vai, toma um copo d'água, não sei o quê, quando você vai sair da cozinha, a geladeira faz tom, ela desliga. E ela fica nisso, né? Ligando e desligando a partir de uma lâmina metálica que tem lá na geladeira. Para aquela temperatura que você escolheu lá na porta da geladeira, você vai lá e escolhe, eu quero que gele de mais, eu quero que gele de menos. Para aquela temperatura, a lâmina metálica vai abrir e fechar o circuito, fazendo com que ela funcione como um regulador térmico. É algo parecido com o seu ar-condicionado.
Quando o ar-condicionado atinge aquela temperatura que você escolheu, aí ele, tum, né? Aí a sala esquenta um pouco, aí ele, tum, liga de novo, para fazer com que aquela temperatura que você escolheu seja mantida no ambiente. Ali também vai ser uma lâmina bimetálica que vai ser usada no ar-condicionado. Só que no caso do ar-condicionado de geladeira, em vez de ser uma lâmina bimetálica assim, sólida, é uma lâmina bimetálica gasosa, tá? São dois gases que são postos lá, é um sistema um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Então, vamos para frente. Sim, outra utilidade da lâmina metálica, por exemplo, é a campainha, pessoal. A gente pode construir a campainha usando a lâmina metálica. Então, você tem aqui a campainha ligada numa pilha, tá? Tá aqui o circuito, e o prego. Tem um prego que funciona como para fazer o contato elétrico, né? Um terminal elétrico aqui com a lâmina bimetálica. Beleza? E aí, o que acontece? Quando essa lâmina ela vai sofrer um aquecimento aqui, ó, e aí ela sofre uma curvatura de maneira que toque o prego. Quando toca o prego, a campainha dispara, certo? Então a gente vai montar algum sistema aqui que produz o aquecimento da lâmina bimetálica para ela sofrer a curvatura e fechar o circuito que dispara a campainha para você ver quem é que está chamando. Beleza? Então vamos para frente. Então faça aí. Questão 5.19 foi uma questão que caiu no vestibular da UFRN em 2010, né? Faz 10 anos. Mas até hoje, né, a física, né, essa física que a gente estuda, ela é praticamente estática, né, ela não muda ao longo dos anos, então, até hoje é algo muito comum questões desse tipo. Então, dê uma olhada aí, questão 5.19, questão caiu na UFRN, nossa querida Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí, pessoal? Fizeram aí? Só lembrando, para quem não ainda assinou a lista de presença, assine a lista tá aí no chat. Então, Vivian acha que é a letra B, Jackson acha que é a letra B, Vitória está entre a letra A e a letra B. Mais alguém tem alguma opinião? Vou fazer, ok? Bruno acha que é a letra A. A figura 1 mostra o esquema de um termostato que utiliza uma lâmina bimetálica composta por dois metais diferentes. Aí vejo que na figura eu já coloco aqui o ferro é a placa de cima e o cobre é a lâmina de baixo, certo? Soldados um sobre o outro, né? Eles são justapostos, né? São colados, aí, grudados, presos. Quando uma corrente elétrica aquece a lâmina acima de uma determinada temperatura, os metais sofrem deformações que os encurvam, desfazendo o contato do termostato e interrompendo a corrente elétrica. Certo? Veja que aqui tinha uma corrente, na figura 1, a corrente elétrica entra por aqui, passa pela lâmina bimetálica, que sempre vai ser um material condutor elétrico, e vai sair por aqui. Quando a lâmina sofre a curvatura, ocorre a abertura do circuito elétrico.
se o circuito é aberto, não tem corrente. Veja que ele tirou aqui o símbolo de corrente elétrica. A partir dessas informações, é correto afirmar que a lâmina bimetálica encurva-se para cima devido ao fato de ele quer saber qual deles tem um coeficiente de dilatação maior. Já adianto que não tem nada a ver com a letra C e a letra D, com condutividade térmica, certo, pessoal? A curvatura vai se dar devido ao fato das lâminas terem coeficientes de dilatação diferentes, tá? Lembra que eu falei que sempre fica por fora da curva aquele que dilatou mais, aquele que tem um comprimento final maior. Então, se a curvatura for para cima, quem fica por fora é o cobre. Então, isso significa que o cobre vai ter um comprimento final maior que o ferro. Ou seja, o cobre dilatou mais. Se o cobre dilatou mais, então ele tem um coeficiente de dilatação o quê? Maior. Então, o coeficiente de dilatação do cobre é maior do que o do ferro, letra A. Só isso. E aí? Tudo bem? Tranquilidade? Facinho. E é assim que cai nas provas, né, pessoal? Não tem mistério, não. Tudo fica mais difícil quando a gente não sabe. Mas entendendo isso aí, é ir lá e matar a questão. Não tem besteira, não. Vamos para frente. 5.20. Dá uma olhada aí. Tenta fazer 5.20. E aí, pessoal, vocês marcaram o que aí? Bárbara acha que é a letra C. Bruna acha que é a letra B. Maria Vanessa acha que é a letra B. Jean, Tiago, Vivian. Jean acha que é a letra B. Ok. Então, vamos ver a questão 5.20. A questão de Minas Gerais. Alfenas. Na figura está representada uma lâmina bimetálica. O coeficiente de dilatação do metal da parte superior, que é o 1, é o dobro do coeficiente de dilatação do metal da parte inferior. Então, já coloquei aqui para a gente não esquecer essa informação. É importante, à medida que você for lendo a questão, você anotando as informações mais relevantes, tá? Para depois, quando você terminar a leitura, você ter uma visão rápida, né, das informações que você vai ter que usar aí. Então, o alfa 1 é o dobro do alfa 2, certo? Isso significa que a placa de cima, ela dilata com mais facilidade do que a de baixo. Aí ele diz que a temperatura ambiente, a lâmina é horizontal, do jeito que está aqui. Se a temperatura for aumentada para 150, ou de 150 graus Celsius, a lâmina, ele quer saber o que vai acontecer com a lâmina. Então, se a gente vai aquecer, as duas lâminas vão dilatar. Só que a de cima, como ela tem um alfa maior, né, o dobro da de baixo, ela vai dilatar mais. A de cima vai dilatar mais. Então, a de cima vai ter um comprimento final maior. E como eu falei para vocês já várias vezes, isso tem que ficar na sua cabeça hoje, tá?
sempre aquela lâmina que tiver um comprimento final maior tem que ficar por fora da curva, sempre. Então, se a lâmina 1 vai ficar com um comprimento final maior que a 2, que ela vai dilatar mais, ela tem que ficar por fora. Para ela ficar por fora, a curvatura tem que ser para cima ou tem que ser para baixo? Tem que ser para baixo. Porque nessa curvaturazinha aqui para baixo, a 1 vai ficar aqui por fora e a 2 por dentro, certo? Então, a resposta vai ser a letra B de bola, curvatura para baixo. Tranquilidade? Tudo bem? Então, letra B. Vamos para frente. Tem que fazer a questão 5.21. Faça aí. Pessoal, então, na lista que vocês têm disponível lá no Google Sala de Aula, já está liberado para vocês fazerem até a atividade 5, tá? Eu acho que tem 7 atividades lá na lista, né? Podem fazer atividade 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Já podem meter o aço. Façam aí o máximo possível de questões que vocês puderem. Vocês marcaram o que aí nessa? Pessoal, alguém já fez? Sara acha que é a letra B. Vitória acha que é a letra E. Bruna, a letra B. Jean, a letra E. Então, vocês estão em dúvida aí, vocês estão divididos. Maria Vanessa, a letra E. Gesiane, a letra B. Vocês estão divididos entre a letra B e a letra E. Vamos ver, vamos discutir. A dilatação térmica está presente nas situações mais inesperadas. Leia o texto seguinte e responda a pergunta final. O Cristo Redentor, estátua símbolo da cidade do Rio de Janeiro, recebe sol pela frente no período da manhã. Certo? Com base nessas informações, podemos dizer que aí ele quer saber para onde é que o Cristo Redentor vai se inclinar. Pessoal, se a parte da frente vai receber calor primeiro do que a parte de trás, então isso significa que essa parte da frente ela vai dilatar primeiro. Ela vai dilatar mais do que a parte de trás. Então, se a parte da frente vai dilatar mais, isso significa que a parte da frente tende a ficar maior do que a parte de trás. E aí isso vai produzir uma curvatura. E aí, usando de novo, sempre aquela parte que fica maior tem que ficar por fora da curva. Então, o Cristo Redentor vai fazer isso. Ele vai se encurvar para trás.
porque a parte da frente vai ficar maior, então ela tem que ficar por fora da curva. As costas têm que ficar por dentro. Então, ele se inclina para trás devido ao aquecimento sofrido na parte frontal. Certo? A outra alternativa, vocês ficaram divididos aí, a letra E, que diz a estátua não se inclina porque o fluxo de calor ocorre instantaneamente. Pessoal, nunca um fluxo de calor instantâneo. Qualquer fluxo de calor, ele sempre ocorre ao longo de um determinado intervalo de tempo. Sempre. Tá? Nunca há uma transferência de energia instantânea de um corpo a outro que não leve um determinado intervalo de tempo. Porque qualquer transferência de energia, ela tem a sua velocidade limitada à velocidade da luz. Tá? E a velocidade da luz não é infinita para que a transferência de energia ocorra de maneira instantânea. Tá? No próximo capítulo de fluxo de calorimetria, a gente vai estudar fluxo de calor e aí a gente vai ver exatamente isso, que esse calor transmitido, ele vai se dar num determinado intervalo de tempo, tá? Que não é zero, né? Não é instantâneo, nunca é. Beleza? Então, a resposta é a letra B de bola, né? A estátua vai se inclinar para trás. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Beleza aí? Tranquilidade? Ok. Pronto, aí entra a dilatação dos líquidos, né? Mas eu queria muito deixar para discutir a dilatação dos líquidos na próxima aula, sabe? Senão vai ficar muita coisa para vocês fazerem aí. Então, eu quero que vocês metam a cara aí na lista de exercícios, tá? Tem atividade 1, 2, 3, 4 e 5 para vocês brincarem aí. Tem questão pra caramba, então meta o aço, certo? Ah, professor, eu não tenho tempo, não sei o quê. A gente está terminando a aula hoje 20 minutos antes. Então, se sua desculpa é de não ter tempo, use pelo menos esses 20 minutos para fazer exercício, certo? E aí, na próxima aula, quinta-feira, a gente inicia a dilatação dos líquidos e conclui o capítulo de dilatação. A gente vai fazer isso aqui e meter o aço a fazer exercício. Próxima aula, a gente vai fazer bastante exercício. Beleza? E aí, na outra semana, a gente inicia o capítulo 3 de calorimetria. Tranquilidade? Então, pessoal, por hoje é isso. Um grande abraço para vocês e estudem. Estudem. Beleza? Valeu, pessoal.